no ano 1000, tá? No ano 1000. Teve um padre chamado Anselmo de Cantuária. Ele é conhecido como Anselmo de Cantuária, tá? Acho que é isso, deixa eu ver aqui. Anselmo de Cantuária. O que é Cantuária? Tem uma igreja na Inglaterra que chama Cantuária. O chefe dessa igreja, tá? No período medieval, era como se fosse o chefe da igreja da Inglaterra, tá? Esse Anselmo, ele nasceu ali na região de Aosta, que fica no norte da Itália, divisa com a França, e aí ele migrou para a França depois, migrou para alguns países, e acabou que entrou numa ordem católica, e por fim ele foi herdeiro aí dessa graça, né, de ser o padre responsável, ou monge, né, responsável pela igreja de Cantuária, que quem fosse responsável por ela seria o chefe da igreja da Inglaterra. Esse Anselmo de Cantuária, ele criou um sistema, né, uma teoria, né, um argumento, né, para explicar o processo de desenvolvimento da fé. Então, dentro da teologia, nós vamos estudar o que ele fez. E aí vocês vão me dar licença para a gente parar um pouquinho e nós vamos agora colocar isso no quadro. Vou colocar no quadro e a gente vai explicar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Anselmo de Cantuária, então, foi esse homem que servia a Deus, tá? A teologia que ele propunha, ela não era baseada no texto bíblico, como a gente falou. No caso dele especificamente, tá? Existiam outras pessoas na mesma época que a sua mensagem, a sua pregação se baseava em outros textos, no texto bíblico, tá? Na história da igreja, mas a dele era baseada na filosofia. Porém, ele fez uma justificação do que seria a fé, que é importante para a teologia, tá? Como eu disse, até 1500 aquela igreja era a igreja evangélica, então faz parte do nosso pensamento também. E de acordo com aquilo que é coerente, tá? Muito do que é a teologia católica serve para aplicação também na igreja evangélica. Só o pastor da sua igreja não tem coragem de falar isso, tá? Não teve, mas ele aprendeu isso no seminário, tá? A maior parte dos textos que são utilizados, mesmo nos seminários evangélicos, tá? São produzidos por padres, você tem ideia? Porque a teologia católica, ela é a melhor do mundo. Você tem ideia? A melhor faculdade de teologia hoje na América Latina é aqui no Planalto, que é a FAGE. Eu me formei lá. Então, assim, é a melhor da América Latina. Então, assim, se você souber se relacionar com eles e reter o que é bom, você evolui, tá? Mas tem heresia? Tem. Mas às vezes na sua igreja pode ter. Na minha não tem não. Na minha não tem não, que você tá nela. Eu tento não fazer com que tenha, né? Mas pode acontecer? Pode acontecer. E o que nós temos que fazer? Orar constantemente para que Deus mostre, nos dê a luz e estudar a Bíblia para não deixar acontecer, tá? Mas Anselmo de Cantuária, ele falou que a fé é dividida em 2 atos. Então, o primeiro ato da fé é a revelação. A revelação é uma proposta que Deus faz para o homem. A revelação, tá? Ela é o fundamento da fé. Você escuta, você fica sabendo a respeito da revelação, da mensagem de Cristo, daquilo que foi pregado, você escuta e você começa a crer. Ela é uma proposta do homem para Deus e de Deus para o homem. Mas primeiro, de Deus para o homem sempre, porque independente do homem querer ou não, Deus se revela para o homem. Se revela todo dia, né? E ela é um ato de amor de Deus para com o homem. Deus ama o homem, Ele quer se relacionar com ele, não só quer se relacionar com o homem, mas quer a salvação de todos. Então ela é um ato de amor. Só que esse momento é o primeiro momento da fé. Esse primeiro ato da revelação gera a fé no coração do homem. E na medida em que a fé é gerada, essa fé, quando ela é aceita, ela gera uma resposta. O homem responde àquele convite.
responde à proposta de Deus, responde ao amor de Deus. E quando ele responde essa proposta, a esse amor, ele pode responder de 3 formas, tá? Pode responder para si mesmo, de uma forma existencial, como não? Eu aceito essa mensagem. E essa mensagem, para mim, ela se torna algo que explica a minha razão de viver, a minha razão de existir, tá? Isso tudo tá no primeiro ato, tá? São 2 momentos. Primeiro momento, você é exposto à mensagem de Deus para o homem, do homem para com Deus, é um ato de amor de Deus para com o homem. Essa fé, na medida em que eu aceito, é lógico que ele pode negar, que ele não coloca isso aqui, não está na imagem, mas ele pode negar também a fé. Ele negando, acabou aí mesmo, tá? Não tem desenvolvimento mais, tá? O homem continua desenvolvendo a sua vida da forma que achar que é correto, e Deus continua tendo misericórdia dele, continua tentando se revelar para ele, continua tentando demonstrar o seu amor para ele, mas não necessariamente o homem vai levar aquela revelação à frente como algo que responda a alguma coisa do seu coração, da sua vida. Mas quando isso acontece, essa revelação ela vai se dar existencialmente para o homem. O que é isso? Vai explicar a sua existência, vai dar razão ao seu viver, tá? Então a fé, a revelação da fé nesse primeiro ato, ele muda a existência do ser humano. Isso aqui está falando de vida, da sua vida. Razão de vida, tá? Muda a ideia que o homem tem a respeito de uma vida comunitária, tá? Comunitária. Então, a palavra comunitária refere à comunhão, refere a relacionamento, refere à vida com outras pessoas. Então, a fé, ela gera uma resposta que traz esse ser humano, esse homem, essa pessoa, para uma vida comunitária diferenciada, em que Deus é o elo que une as pessoas. E o amor torna esse elo, a fé torna esse elo. E o Cristo, que é o maior exemplo da igreja, ele demonstrou isso. Por quê? Porque Jesus não andava sozinho, ele andava em comunhão, ele andava com igreja. Tá? E esse é um dos argumentos pelo qual, né, nós devemos congregar. Porque se Cristo andou com igreja e congregou com igreja, nós devemos estar também congregando com igreja, uma vida comunitária em que o nosso elo é o nosso amor pelo próprio Deus, tá? Depois disso, ela propõe uma vida diferenciada também em sua prática. A fé, ela tem que ser prática, há uma mudança de vida. É uma prática diferenciada, uma forma diferente de se comportar, uma forma diferente de falar, uma forma diferente de lidar com o próximo, tá? Então, o primeiro ato, a revelação, que é uma proposta, que é o fundamento da fé, que é uma proposta do homem para com Deus e de Deus para com o homem, porque é um relacionamento entre o homem e Deus. Ela se consiste em um ato de amor, para que ela aconteça efetivamente, depende primeiro de Deus, e Deus já fez a parte dele, tá? Ela é um ato de amor de Deus, e ela gera a fé. Quando a fé se manifesta, a fé requer do homem uma resposta, e ela é existencial, porque ela fala a respeito da vida do próprio homem, a fé é existencial. Ela é comunitária, porque ela fala de uma vida em grupo. E ela é também prática, porque ela fala a respeito das práticas que expressam a fé, né? O amor, a caridade, a paz, minimalmente não provocar o mal, a prática do bem. Então isso tudo envolve a fé. Então a fé não é só de falar, não é só de falar, é de fazer também, tá? Depois disso, Anselmo de Cantuária, ele diz que há um segundo ato da fé. O ser humano é um ser racional. Aí ele escreveu essa seguinte frase aqui, ó. Fides quarens intellectus. Fides quare intellectus. A fé procura o conhecimento. Ou
tradução que nós temos aí na imagem, a fé busca entendimento. Depois que você passa por esse processo de fé, isso aqui, irmãos, você não precisa de ter um argumento muito elaborado para poder falar a respeito dessa revelação, não, porque essa mensagem é simples. Mas ele diz o seguinte, que a fé, ela busca o entendimento. Então, o segundo ato desse processo de revelação, o processo da fé, é a fé tornar-se consciente. Quer dizer, eu saber os motivos e as razões da minha fé. Então aqui tem inteligência da fé. A inteligência da fé é a busca intelectual do homem das razões, dos alicerces que sustentam esse ato de Deus. Então isso envolve conhecer a Deus, conhecer as formas com que Ele se revela, como Ele se revelou, e as bases daquilo que, sendo que isso faz parte, né, daquilo que sustenta a minha própria fé. Anselmo de Cantuária, ele teve essa ideia, tá? E aí, a partir de agora, a gente entra em uma parte da teologia que nós poderíamos, né, identificar como a teologia propriamente dita. Porque o que é Deus? Como é que a gente explica Deus? Como definir Deus? Como é que você pode fazer isso? Aí na segunda página aqui do nosso material, dessa primeira aula, nós vamos ver alguns pontos, tá? Alguns pontos do que significa estudar e conhecer a Deus. Primeiro, olha só, na página 2 aí, vai ter aqui uma menção, né? A respeito daquilo que é a revelação, que a gente viu aqui agora. Tem uma citação, está falando o seguinte, ó, um modo básico de conhecimento. O que é revelação? Tá? Revelação é um modo básico de conhecimento, tendo como opções a percepção dos sentidos, empirismo, tá? Percepção, empirismo. A razão, quer dizer, a capacidade inata do ser humano de entender as coisas, tá? Alicerçada sobre os poderes mentais, que transcende a percepção dos sentidos e da razão. Vai além, a revelação é algo que vai além da razão. É parte da intuição, com base nas ideias inatas e nos poderes espirituais do homem, capaz de ficar sabendo de coisas acima da percepção dos sentidos e da razão. A experiência mística, que envolve o conhecimento através de poderes espirituais, ou internos da alma, como a alma, ou externos, como Deus, Cristo, o Espírito Santo, o Espírito dos mortos, né, segundo talvez outras religiões, ou outros espíritos, né, aí numa visão mais geral. Isso que seria revelação. Então a revelação, nesse caso, ela pode ser, por exemplo, você sentiu, a pessoa está na igreja, sentiu uma emoção, tá? Aí alguém perguntou, você quer aceitar Jesus? A pessoa pega e fala, eu quero aceitar Jesus, porque eu senti no meu coração. Revelação. Mas a revelação, a fé, ela vai querer depois que a inteligência entre em prática. E nesse momento em que a inteligência entra em prática, não é a revelação somente, é o intelecto do homem trabalhando junto com essa revelação, junto com aquilo que foi revelado a respeito de Deus. Então aí, nós poderíamos, né, nesse ponto, trazer algum sentido na perspectiva do que é conhecer a Deus, tá? Então aí logo embaixo, no final da página, vai ter assim, ó, o estudo da teologia é também o estudo dos atributos de Deus. Então olha só, na revelação a respeito de Deus, você tem que conhecer a Deus. Só que como conhecer aquilo que é infinito? Não dá para conhecer o infinito. Não dá para conhecer o infinito, mas você conhece a Deus pelo aquilo que foi revelado a respeito dele. Então você tem os atributos de Deus que foram revelados na sua palavra. E os atributos de Deus podem ser classificados em dois tipos de atributos, tá? São vários atributos. Então existem os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus são os atributos que Deus tem e que Ele dividiu com o ser humano. Então, por exemplo, Deus é amor. Deus dividiu
Deus dividiu esse atributo dele, que é o amor, com o ser humano. Nós temos capacidade de amar, certo? Deus tem capacidade de amar, isso é um atributo de Deus. Lógico que o amor de Deus é mais completo que o meu, que o seu. Mas ele dividiu isso conosco. Então, esses atributos que o ser humano tem, por exemplo, Deus é um Deus relacional, ele é uma pessoa, é um ser de relacionamento. E o ser humano também. Poderia ser considerado um atributo de Deus comunicável, que ele dividiu com o ser humano. Agora, Deus tem atributos incomunicáveis, que são atributos que são só dele. Pô, Deus é perfeito. Deus é perfeito. O ser humano não é perfeito. Tá? Então, esse é um atributo que é exclusivo de Deus. Como já está tarde, o que nós vamos fazer? A terceira aula, né, vai começar justamente falando, nós vamos falar a respeito desses atributos de Deus. E aí a gente continua desenvolvendo as disciplinas, tá? O texto já vai estar com vocês podem dar uma lida, mas nós continuamos a próxima aula, segunda-feira que vem, falando a respeito dos atributos de Deus, tá? Então, qual que vai ser a tarefa? Ler essa primeira parte aqui, que são essas 4 páginas, tá nessas folhas, vocês vão ler elas, e aí nós continuamos as aulas a partir dessa ideia, vamos falar a respeito dos atributos de Deus. Então, são atributos comunicáveis e incomunicáveis, tá? E a gente vai entrar em outras questões teológicas a respeito da existência de Deus. E aí a sequência da aula vai ser a respeito de personalidades importantes no estudo da teologia. Então tem alguns teólogos que são importantes na teologia, que nós devemos conhecer a respeito deles e do que eles falaram. E a gente vai estudar isso. A ideia é que esse estudo dessa disciplina introdutória tenha de 4 a 8 aulas. Então hoje foram 2, né? Pelo que a gente viu até agora, semana que vem não vai acabar. Então vai ser 2, 4, a gente vai ter de 6 a 8 aulas, tá? Provavelmente dessa disciplina. E aí, acabando ela, a gente vai para psicologia, tá? Psicologia. Ou aconselhamento pastoral, que é uma mistura dos dois. Parte da psicologia e parte de aconselhamento pastoral.